muito legal mesmo. E aí, o Alexandre, né, Alexandre Kramer, por favor, Alexandre, se puder compartilhar com a gente um pouquinho a história da sua família. Se vocês até me permitirem, se eu compartilhar a tela, vai ficar mais fácil de eu mostrar uma storytelling, né, uma storyboard sobre o que aconteceu, que eu preparei para vocês. A história toda eu escrevi nesse livro aqui, tá? Ele está disponível aí na Amazon, tem versão online, que inclusive é bem mais barata que a versão escrita, né, impressa. E eu tenho uma pilha de documentos que eu ainda estou traduzindo, né, aqui, ó. O livro, eu falo, acho que 10% dessa pilha de documentos aqui. Com o tempo eu posso até explicar como é que a gente obteve isso. Foi um trabalho de mais ou menos 2 anos, depois de 13 anos patinando, né? E a gente ainda está captando documentos e investindo nisso. Eu vou compartilhar a tela. Só um minutinho. Aqui. Provavelmente vocês já devem estar me vendo, né? Então, assim, agora. A minha família é a família Pierret, né? Quem quiser saber mais detalhes pode acessar o site oficial do livro, né, familiapierret.com. Como eu falei antes para vocês, eles vieram dessa região central de Luxemburgo, né, que é o cantão de Mersch. Eles fizeram um caminho ali de Mersch para Weidweiler, depois foram para o porto de Antuérpia, onde eles embarcaram no SS Hannover, em 2 de fevereiro de 1889, então vocês veem que é diferente um pouco da história de vocês, que é anterior a isso, né? Foram parar lá em Buenos Aires, nós ainda não temos absoluta certeza se eles estiverem em Santo Andiraó, mas a gente sabe que eles ficaram na Argentina até 1892, quando então eles vieram para o Brasil, e foram fixar residência no Rio Grande do Sul. A gente se reuniu no Natal de 2017 para tentar conseguir a cidadania alemã, como eu mencionei com vocês, na casa da minha mãe, que aparece aí na primeira figura embaixo à esquerda, que foi quem tirou a foto ali. Ali começou a nossa história, né, porque eu olhava para as coisas de lado, comecei a investigar nessa data, né, até então era só a minha irmã e o meu pai. E ali embaixo aparecem 2 primos importantes nesse comecinho, que foi a Magda, que estava morando em Paris na época, estudando Direito, e um amigo nosso, também primo, o Luciano, que era um pesquisador da genealogia da árvore da minha mãe. A gente estava todo mundo patinando. Quando a gente se encontrou, descobrimos um monte de coisas. Então, o que eu vou mostrar para vocês agora, basicamente o núcleo da história é essa chave azul que vocês veem no quadro em escuro no centro, né, que é a parte da Argentina que a gente conta, que é o que tem de inédito na história de Luxemburgo, Argentina e Brasil. Do lado esquerdo é a parte luxemburguesa da história, do lado direito é a parte brasileira. A história vai ter mais ou menos entre 130 e 100 anos, tá? O que eu vou mencionar a partir daqui. Tudo começa com o casamento dos meus tataravós. Depois, no momento que nasce a primeira filha deles, vai ser a minha trisavó, que é quem vai vir para o Brasil, o meu tataravô toma uma chamada ali pelo juiz, né, que ficou registrada na certidão de nascimento, porque ele demorou 6 dias para registrar a minha trisavó. Veja só, ficava registrado ali a chamada de atenção. Ele era uma pessoa muito humilde, chamado de diarista, né, aquele que vende o dia de trabalho para passar o dia, né, para comprar o seu sustento no dia. E daí, na sequência, ele não é o primeiro processo legal que ele passa, não. A gente consegue, a Magda, inclusive, a minha prima lá nossa prima de Paris, ela conseguiu localizar documentos que mostravam que ele sofreu um processo de desapropriação coletivo. Teve uma audiência pública, a gente conseguiu localizar até o valor que foi tomado da terra, né? E com esse recurso, eles passaram em cima das terras deles uma rua chamada Sete Fontaines. Não sei se é exatamente assim que pronuncia, mas a rua existe lá, né? Ele, com esse recurso, foi parar em Paris, trabalhando lá como pedreiro de calçadas ou calceteiro. Infelizmente, ele vai morrer em Paris. E a minha tataravó vai permanecer viúva a maior parte da vida dela. Eu consegui, viajando para Luxemburgo, localizar a sepultura dela. E ela está enterrada sozinha lá, porque ele foi enterrado em Paris, né?
Em Paris é mais difícil a gente localizar essas sepulturas antigas. E logo mais tarde, aquela filha que deu problema na certidão de nascimento, que foi registrada 6 dias mais tarde do nascimento, ela vai se casar com um alfaiate, né? Esse já é o que vai vir para o Brasil com ela, é o Dominique Pierret. E a história começa, eles vão ter filhos, 5 em Luxemburgo, um sexto vai nascer na Argentina. Eles formam família, vai haver uma crise econômica em Luxemburgo, eles tomam a decisão de migrar para a Argentina a partir de Badenweiler, embarcam no Hanover em 2 de fevereiro de 89. Infelizmente, a mais novinha dos 5 que embarcaram, dos 5 filhos que embarcaram, eles embarcaram em 7, ela vai morrer na viagem, a Elise ou Elizabeth. O funeral provavelmente foi com a sepultura no mar, né, do corpo. Nós temos evidências bastante contundentes a respeito disso, até porque por relatos orais chegou a nós a história dessa irmã mais nova que faleceu na viagem. Nós conseguimos também cartas, não exatamente da mesma embarcação, mas que nos aproximaram muito da situação do clima, de como foi a viagem de navio. Isso a gente relata em detalhes lá no livro. Também temos cartas da viagem de trem entre Buenos Aires e a colônia luxemburguesa. Foi um projeto da Igreja Católica de Luxemburgo para povoar os Pampas, né? Eles entendiam que a Argentina era um país católico e queriam fazer uma contraposição ao projeto americano, né, no norte. E, infelizmente, essa colônia, ela não vai prosperar. Eles vão ter, muitos vão falecer por doenças, né? Já na viagem, inclusive. O plantio teve problemas com maquinário, com terras, com clima, e aí o que vai acontecer é uma revolta desses colonos, e isso ficou registrado num jornal na época, em que é um dos poucos registros que nós temos dos luxemburgueses lá. Esses luxemburgueses vão ficar erráticos, né? Alguns vão voltar para Luxemburgo, outros vão povoar algumas regiões dos Pampas, onde ainda existem, né? Tem bastante, uma colônia importante lá na Argentina, e alguns vão para os Estados Unidos. É justamente aqui que entra a história da minha família, que é diferente disso, porque não tinha um relato até então de alguém que tivesse vindo para o Brasil, a não ser um caçador de esmeraldas, que a gente até menciona no livro, mas ele era errante também, não foi alguém que foi para a colônia lá em Iraola, para ficar e vir embora, como provavelmente pode ter acontecido com a minha família. Nesse meio do caminho, entre a Argentina e o Brasil, lá em comecinho de 1892, nasce o Jacob Pierret, e aí tem uma história muito interessante das primas que a gente conheceu, nem sabia que existia esse ramo da família deles, que foi o que provou para nós que eles passaram na Argentina por 3 anos, e fez a gente investigar a história e escrever o livro. A família vai se fixar no Rio Grande do Sul, vai prosperar de certa forma, né? E aí tem a foto do casamento da noiva de preto, que depois eu vou mencionar um pouco mais na frente na parte de curiosidades, né? Que é o que fez a gente se encontrar, né? Fez os primos se encontrarem na internet, porque não é qualquer lugar que se vê uma noiva se casando de preto, né? E essa é minha bisavó, né? Ela tinha 4 anos quando o Dominique Pierret e a Anne-Marie Storck vieram de Luxemburgo. Ela viveu provavelmente na Argentina 3 anos provavelmente não, ela viveu na Argentina 3 anos e lá vieram para o Brasil, né? Então eu vou descompartilhar aqui, né, ocultar a tela. Voltei aqui, né? Legal. Então a ideia tem muita coisa ali, tá? Eu passei rápido, muita. Eu tenho a foto da colônia, da antiga, lá de 1868, do padre que fez o movimento todo de levar esses luxemburgueses para lá. Uma curiosidade, a Argentina era considerada um dos países mais ricos do mundo, mais rico que os Estados Unidos na época.